Depois, o Eliseu está aí para vocês. Eu gosto dessa parte. O Eliseu, versículo 10, o Eliseu frustra Naamã, versículo 10, olha o 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Por que que Eliseu frustra Naamã? Por causa do versículo 11, que nós já lemos, é só você olhar o versículo 11. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Ele tinha uma expectativa, tinha ou não tinha? O Naamã, no versículo 11, tinha uma expectativa. Eu sou general, eu sou homem famoso, eu tenho status, eu tenho posição, eu sou um homem rico. E quando eu chegar, eu vou impressionar esse homem. Ele vai me receber. Olha a minha comitiva, olha os meus servos. Aí o Eliseu frustra o Naamã, porque ele não vai atendê-lo. E o Eliseu, ele fala, ou melhor, ele não fala o que o Naamã quer ouvir. O Eliseu, ele não fala o que o Naamã quer ouvir. Ele não faz a oração que Naamã queria receber. E ele não trata o Naamã como Naamã gostaria de ser tratado. Não fala o que Naamã quer ouvir. Não faz a oração que o Naamã queria ouvir. E não trata o Naamã como o Naamã gostaria de ser tratado. O Naamã, ele vem crendo que o Eliseu agirá de um modo que ele imagina e prevê. E o que acontece? Ele acaba desapontado. Ele desejava ouvir palavras que se amoldassem àquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja. E ele não ouve isso. Ele não ouve isso. E qual é o resultado disso na vida do Naamã? Indignação. Versículo 12. Olha o versículo 12, o finalzinho. Olha o finalzinho do versículo 12. E voltou-se e se foi com indignação. Ele se afasta. Ele se afasta. Deixa eu marcar aqui, por favor. Vamos comigo lá em Marcos capítulo 10. Vai comigo lá em Marcos capítulo 10. Versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, o jovem rico. Eu não vou ler todo o texto, porque vocês já conhecem o texto. O jovem rico procura Jesus com uma pergunta, versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus no versículo 19, sabes os mandamentos? Aí ele responde para Jesus no 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21, e Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Versículo 22, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O Naamã, ele é parecido com esse jovem rico. Ele não ouviu o que ele gostaria de ouvir. Ele se retira indignado. O jovem rico não ouviu o que gostaria de ouvir. Ele fica contrariado, versículo 22, e triste. E o que ele faz? Ele retira-se também. O que é uma pessoa contrariada? É uma pessoa que ouviu o que não gostaria de ouvir. Quando nós ouvimos aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, nós ficamos contrariados. E nós nos afastamos. Por que a igreja bíblica no Brasil, ela não está cheia de gente?
Porque a geração de crentes brasileiros não gosta da Bíblia. Agora, a igreja do entretenimento, ela vai encher. A igreja da campanha vai encher. Porque isso, eu vou dizer, pastor, por que você fala isso? Porque eu sou uma pessoa que eu busco orientação pela palavra de Deus. Eu não tenho uma igreja que nos cerca, que é modelo para a nossa igreja. Modelo de igreja para mim é a igreja primitiva, é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Antioquia e é a igreja de Bereia. Atos capítulo 2, igreja de Jerusalém. Atos capítulo 13, igreja de Antioquia. E Atos capítulo 17, igreja de Bereia. Essas 3 igrejas são modelos para mim de igreja. E as igrejas contemporâneas, pastor, eu não paro para observar nenhuma. Eu busco aqui. Vejam, me ajuda por favor. Atos 2:42. Começa Atos 2:42 para mim. Sim, mas tem um... E que mais? Perseveravam. É isso aí. Isso aí. Igreja primitiva. Atos 2:42. E perseveravam na... Traduz isso para mim. Glória a Deus. Amém? Igreja primitiva tinha a palavra de Deus. Igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé sendo separados para a obra missionária. E separados pelo Espírito Santo. Igreja missionária. Igreja de Jerusalém, igreja da doutrina, igreja da palavra. Amém, igreja? Igreja de Antioquia, Atos 13, 1 e 2. Igreja missionária, aonde missionários são levantados no meio da igreja. Que o Senhor Jesus nos presenteie com missionários nessa igreja. E eu creio que Ele é poderoso para nos dar condições de sustentá-los no campo missionário. Seria um sonho maravilhoso se concretizando. E a igreja de Bereia era a igreja ávida pela palavra de Deus. Os crentes bereanos não eram ouvintes da palavra. Os crentes bereanos eram estudantes da palavra. E quisera Deus que todos nós aqui fôssemos estudantes da palavra de Deus. E que você fosse para casa, estudasse esse texto de 2 Reis, e no domingo viesse discuti-lo comigo ou com o pastor Davi. Eu tive checando esse texto, pastor, e teve algumas coisas que o Senhor falou baseado nele que não confere. Ou eu estive estudando esse texto, pastor, e eu vi coisas aqui que o Senhor não citou ali. Ia ser de grande crescimento espiritual, tanto para a sua vida quanto para a minha. Então essas 3 igrejas são modelos de igreja para nós. Porque quando nós frequentamos uma igreja cujo líder é comprometido com Deus e com sua palavra, você não ouvirá o que quer, mas você ouvirá o que precisa. Porque a verdade, porque a palavra de Deus, ela revela os nossos segredos, ela revela os nossos erros, ela revela o nosso caráter, ela revela as nossas intenções, ela revela aquilo que realmente nós somos. Contudo, nós somos uma geração que busca igreja, que busca líderes, que alimenta os nossos egos e não nos diga a verdade, porque a verdade nos confronta, a verdade mostra como somos e como nós estamos, a verdade mostra os nossos erros e aponta o caminho da correção. Essa é a verdade. Mas nós temos vivido uma fase em que muitos perderam o senso de compromisso com Deus e não estão dispostos a fazer nenhum sacrifício para servirem a Deus.
Essa é a nossa geração. Uma geração de pessoas que querem servir a Deus sem abrir mão de absolutamente nada. Essa é a nossa geração. Em outras palavras, nós somos uma geração que busca igreja, que busca líder, que tem um discurso que se adeque à minha necessidade. Isso não é igreja, isso não é evangelho. Há lugares, busca igreja, busca líderes, onde não seja necessário nenhum tipo de transformação da minha vida. Funciona assim hoje. Você pode vir como está e continuar como quiser. Ninguém pode ou deve incomodar você ou confrontar você. Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.